Bem, pessoal, eu vou fazer esse vídeo falando um pouquinho que vocês perguntaram. Eu tenho muito vídeo aqui de enxaqueca, né? E vocês perguntaram sobre os gatilhos, né? Gatilhos seriam o quê? Seriam ações, comportamentos, né? Ou alimentação que desencadeiam a crise de enxaqueca, né? A enxaqueca é um problema muito comum, quase 15%. Um pouquinho mais comum nas mulheres, né? 15% das mulheres têm enxaqueca. E os gatilhos, eles são bem parecidos, né? Os gatilhos, eles podem ser o sono. Eu falo com os pacientes assim, o sono normalmente é o que eu mais vejo os pacientes relatarem o gatilho da enxaqueca. Então, o dia que você não dormiu bem, o dia que você está mais estressado e você não dormiu bem, você tem uma grande chance de ter uma crise de enxaqueca. Eu já fiz alguns vídeos até falando de enxaqueca, que eu tenho, minha relação é basicamente com sono, né? É muito difícil eu ter enxaqueca, mas quando tenho é justamente porque eu não dormi bem, teve uma cirurgia à noite, alguma coisa. Então assim, você tem que ficar atento, por quê? Porque você já se organiza para tentar compensar. A gente sabe que não é fácil compensar quando você não dormiu bem uma noite, mas é importante você pelo menos tentar. Muita gente tem gatilho mesmo quando dorme tentando compensar, mas é um fator que você deve evitar e porque é um gatilho importante da enxaqueca, né? Segundo fator, que é um fator também comportamental, ansiedade e estresse. E é curioso porque existem algumas pessoas que, durante o momento, o pico que ele está estressado, ou está muito ansioso, né? É o momento que a enxaqueca vem, né? E algumas pessoas é depois de passar o pico, a fase mais aguda. Porque algumas vezes você relaxa e isso dá uma série de liberação de substâncias, né? De neurotransmissores. Às vezes é justamente depois que passa aquele estresse agudo, você tem a crise de enxaqueca. Então depende, tem pessoas que é justamente no momento que você está mais estressado, outros um pouco depois. Então o estresse, de maneira geral, a ansiedade é um gatilho de enxaqueca. Um dos problemas, junto com o sono, que eu falo com os pacientes, que é comportamental também, é ele tentar fazer todas as medidas para evitar ter atitudes que vão aumentar o estresse dele, né? E uma das coisas que eu mais recomendo aos pacientes é a prática de atividade física, porque você fazendo atividade física, normalmente o seu nível de estresse vai reduzir bastante, né? Terceiro fator, muito relevante, é o fator alimentar, chocolate. Dos alimentos, né? Eu já fiz algum vídeo falando café, né? Pode melhorar ou pode piorar, mas café, às vezes tem paciente que quando não toma café ele tem crise de enxaqueca, mas o chocolate ele tem um destaque muito grande. E lembrando, não é todo mundo, não é a maioria, né? Alguns trabalhos mostram 25% das pessoas ter crise relacionada a esses alimentos derivados do leite, em especial o chocolate. Então, muito cuidado, observe se sua enxaqueca tem alguma relação com o chocolate. Junto com o chocolate, eu falo muito dos queijos, né? Os queijos, alimentos enlatados também, né? Esses alimentos ricos em conservas, alimentos, o que a gente chama de ultra processados, ele tem uma relação muito grande com a enxaqueca. Então você tem que ficar atento se sua enxaqueca, o gatilho dela não é um fator relacionado com isso. Outro fator também muito relevante que você tem que prestar atenção são cheiros. Como assim, Júlio? Tem pessoas que, por exemplo, vão fazer uma limpeza na casa, usa produto de limpeza, tudo isso, e tem um gatilho de enxaqueca. Tem gente que é perfume, ou que ele usou, ou que outra pessoa que está perto também pode ser um gatilho. Há uma relação muito grande, né, do que acontece no nosso cérebro quando a gente sente um cheiro, né? E muitas pessoas têm uma sensibilidade um pouco mais exacerbada por isso, né? Outro fator muito relevante é sons ou barulhos altos. Tem pessoas que quando estão em locais que tem barulho alto ou óbvio que tem um fator que a gente chama, né, de fonofobia, né, que quando você está com enxaqueca o barulho te incomoda, mas não estou falando isso, estou falando de ser gatilho. Tem pessoas que quando vão para uma festa, que tem som alto e tal, aquilo gera e leva um gatilho também de enxaqueca. Então perceba, são muitos fatores comportamentais, fatores relacionados à ansiedade e estresse que podem gerar um gatilho de enxaqueca. Então fique atento, observe no seu caso qual é o gatilho mais relevante e tente evitar a qualquer custo esse gatilho. Espero que tenha ajudado.